Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero encontrar vocês muito bem, vencendo, avançando, confiando. E eu oro por isso, que Deus derrame favor sobre a tua vida, a vida da sua família, e que todos sejam muito abençoados em tudo, né? Que os sonhos sejam realizados, porque Deus, Ele coloca os sonhos em nós. E a Bíblia diz que Ele opera tanto querer quanto realizar. Então, Ele coloca o sonho, o desejo, e Ele dá condições de realizar. É lindo. Deus faz. Eu tenho muitas experiências com o Senhor. Eu sempre conto, né, a história da conquista da minha primeira casa. Foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu estava grávida de pouquinho do Fernandinho, eu acho que de uns 2 meses. E eu olhei aquela casa assim, e eu quis tanto, mas não tinha condições nem de pagar o aluguel. E aí, enfim, Deus me deu assim, nova convertida, eu estava começando, e eu acreditei. E Deus nos ajudou e a gente conseguiu alugar. E aí eu estava limpando a casa para poder mudar. A hora que eu estava limpando, eu estava até com a mangueira na mão, assim, sabe? Focada naquilo. E eu ouvi dentro de mim algo assim que me fez parar. E eu comecei a chorar. Sabe quando não tem como não saber que é Deus? Eu sabia que era Deus. Ele falou, quando fizer 1 ano, essa casa vai ser sua. Agora, ainda nem tinha me mudado. E para pagar o aluguel, já não tinha nem condições. Aquilo era um passo de fé. E que experiência, 1 ano depois. Sabe, Deus juntou de cá, de lá, uma coisa aconteceu, outra. E nós compramos a casa. E eu profetizei durante todo aquele ano. Eu já dizia, esta casa é minha. E eu já vejo a escritura, o nosso nome na escritura. Eu falei aquele ano inteiro, essa casa é minha, em nome de Jesus. E eu já vejo o nosso nome na escritura. Eu já estou, pela minha fé, eu fechava os olhos, eu enxergava toda aquela documentação certinha e o nosso nome lá. E eu até lembro que o Osmar trouxe a escritura de tanto me ouvir orar e declarar, né? Com um lacinho, e entregou, e eu lembro de eu pegar aquela escritura, e eu levantar, eu dobrei os joelhos assim, levantei para o alto e falei, ô Senhor, isso é impossível, mas o Senhor realizou o impossível, e eu dedico isso aqui ao Senhor. É para a honra e a glória do teu nome. E foi, assim, uma experiência muito forte para mim, sabe? Muito forte. Eu vivi muitas coisas ali. Eu cresci muito. Foram anos difíceis, mas de muitas experiências importantes para a minha vida e para a vida da minha família. Então, foi quando eu saí, sabe, com um ciclo? Quando eu saí daquela casa, eu tinha vencido todas aquelas situações que pareciam que nunca iam passar.
eram muitas, muitas. Mas a mais importante, né, foi a situação do Murilo. Então, quando eu saí dali, que foi a última situação, a última batalha que eu enfrentei e venci, que foi a do braço, e que eu me mudei dali com meu filho, com o braço, e tudo assim, perfeito. E eu olhei para a minha vida, foi ali que o Senhor disse, eu estava orando na madrugada, e o Senhor falou comigo, vocês vão abrir uma empresa, que era imobiliária. E em 30 dias ela vai estar aberta. Agora, eu já contei isso. Nós tínhamos a empresa aberta, né? A documentação dela, mas isso foi lá atrás, longe de Cristo. E faliu, deu tudo errado. E era uma portinha, sabe? Lá no fundo, um cômodozinho, sem Deus, não foi para frente. O fim não deu certo. E anos depois, o que o Senhor nos deu foi algo assim totalmente diferente. Nós fomos para um prédio enorme, numa avenida, que é uma das principais da cidade. Então, assim, foi outra história. E eu sempre conto que eu vinha pedindo para o Senhor, né, que eu queria trabalhar, para poder ajudar, tinha muitas situações. E eu cheguei até a sair e procurar, enfim. E não dava certo. E era como se, não é isso que eu tenho para você. E quando eu entrei, sabe, naquele prédio, que eu limpei, arrumei, e fiz tudo o que precisava fazer, e ele tinha tantas salas que não dava nem para usar. Tinha salas que ficavam fechadas. E quando eu entrei e olhei assim, sabe, eu agradeci tanto a Deus. Porque Ele não me deixou trabalhar fora. Ele me deu o meu negócio, Ele deu um negócio para nós, a nossa própria empresa. E, de repente, eu vi aquela empresa inaugurada, com funcionários, tudo funcionando. Aquilo, sabe, coisa impossível, né? Se eu olhar e falar, sabe, Deus sair assim, na frente, naquela avenida, que eu passava, quantas vezes eu passei a pé, na minha Brasília velhinha, bege, e vi aquelas empresas, sabe, aqueles prédios, aquelas empresas enormes. Eu olhava para tudo aquilo, sabe quando você sonha? Mas está tão longe, você pensa, como? Como? Não tem como. E quantas vezes eu saí, fui para a calçada e olhei tudo aquilo que um dia estava além. E agora eu fazia parte daquele mundo. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu fazia parte daquilo tudo. Eu também era uma empresária, éramos, né? E estávamos ali, fazendo parte de tudo aquilo. Então, aquilo, quando eu olhava, eu falo isso, eu firmo, porque sabe quando você passa numa avenida, olha tudo, e tudo é tão grande para você naquele momento, e de repente você está lá, você faz parte daquilo. Você olha e fala assim, como eu estou aqui? E eu não é que eu trabalho aqui, eu sou dona desse negócio. Então, assim, era algo muito além.
Por isso que você me vê vindo aqui e falar com tanta força, com convicção, com autoridade. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho uma história com Deus. Eu posso contar cada passo para você. É por isso que quando uma pessoa vem e fala assim, ai, é fácil falar agora, né, não sei o quê. É igual, né, outro dia alguém disse assim, ai, é fácil ser generosa, você é bispo, é fácil ser generosa. Eu dou risada, porque eu falo, eu não sou generosa porque sou bispa, porque eu estou aqui. Eu cheguei aqui por causa da generosidade. Foi a generosidade que me trouxe aqui. Sabe, eu tenho misericórdia, eu oro por pessoas assim, porque eu não estou aqui, eu cheguei. Tem uma diferença imensa. Eu posso contar cada passo. Por isso que, quando uma pessoa ela não quer mudar, não adianta se lutar com ela. Você está falando com ela, mas não. Ela insiste em colocar que foi mais fácil para você. Que para você foi fácil. Não, não é fácil para ninguém. E eu posso dizer para você, não foi fácil antes, não é fácil hoje. Nunca foi. E não é. E não vai ser, porque não tem como ser. A vida é feita de desafios e todo dia você vai ter enfrentamentos. Hoje, os meus gigantes são muito maiores. Né? Então, quando eu passo naquela avenida, nada mais é tão grande para mim. Mas naquela época era tudo muito grande. Por quê? Porque era a minha cabeça e era o meu mundo. De lá para cá eu vivi muitas coisas. Eu passei por muitos lugares, eu vi muitas coisas e vivi muitas experiências com Deus, dando passos de fé. Então é óbvio que agora a minha visão de grandeza é bem maior. E o que eu digo para você, que não importa o tamanho, e não importa o tempo, importa a fé. Importa a fé. Sabe, quando eu pegava escrituras assim, ó, farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e proverei as chuvas, todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. Eu ficava assim, pensando, como que vai chover chuva de bênçãos? E olha que eu cantei muito aquele hino, né? Chuvas de bênçãos. Que eu acho que você já cantou esse hino também, né? Chuvas de bênçãos. Agora me saiu ele, mas eu lembro direitinho de eu cantando de esse hino, Chuvas de Bênçãos. E é verdade. Deus derrama chuvas de bênçãos sobre os seus. Então era impossível ter aquela casa. Era impossível ver meu filho curado, ver ele com um braço, como eu vejo. Toda vez que eu olho para esse filho e eu me lembro tudo que eu ouvi, assim, eu vejo um milagre diante de mim. É Deus. Deus. Quando eu passo naquela avenida, quando eu vou a Rio Preto, ou eu passo naquela casa que foi um sonho e Deus realizou, eu me lembro de onde Deus me tirou, o que Ele fez, para onde Ele me levou. De eu ir para a calçada daquele prédio e olhar para aquela avenida, olhar para aqueles prédios, olhar para o meu e dizer, eu estou aqui, Deus me trouxe para cá. Olha o que eu estou vivendo. E do jeitinho que Ele falou. Em 30 dias vai estar aberto. E estava mesmo. Estava mesmo. Foi algo assim sobrenatural. E nós vivemos sonhos maravilhosos ali. Então, cada tempo nós vivemos
experiências lindas com Deus. Em todas as áreas, Deus pôde fazer. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu comprei um carro melhor, e eram sempre carrinhos muito velhos, mas eu já contei do Fiat do 147, que parou numa avenida onde tinha um monte de pessoas conhecidas no interior. E aí meu irmão e o Osmar tiveram que descer para empurrar, foi muito humilhante. Eu lá atrás com as crianças, o Mu doente. E eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, eu tenho te servido, eu não aceito isso mais. É sempre assim, a hora acaba o combustível, a hora o carro para, a hora deixa a gente na mão, não aceito mais. E eu falei com ele, sabe, assim, sabe quando você fala com a sua alma, dizendo, isso tem que cessar? Olha aí, ainda olhei e falei, olha o tanto de ímpio, estavam bebendo e aquela farra toda. E eu falei, Senhor, minha vida tem sido para o Senhor. E eu tinha o Fer bebê. E eu ouvi dentro de mim, nunca mais você vai passar por isso. E quando você voltar aqui, você vai voltar num carro mais novo. Nunca mais eu passei. Nunca mais. Eu voltei lá 3 meses depois. De forma milagrosa. Tudo que não tinha. Minha despensa vazia, estava cheia, dívidas pagas, compramos roupas novas e um carro mais novo. Bem mais novo, inclusive. Não era novo, mas era mais novo do que aquele. Não tinha nada a ver com aquele. Então, eu nunca mais passei por aquilo. Nunca mais eu vivi uma experiência daquela. Deus faz. E Ele quer fazer chover bênçãos na tua vida. E se Ele me impulsiona a voltar a contar isso aqui, é porque Ele está dizendo, Ele faz. E eu posso ficar horas. Se eu tivesse como ficar aqui, eu ficaria horas contando. E isso, mais isso. Deus, Ele não mudou. E Ele está dizendo aqui, farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e proverei, Ele é o Deus que provê as chuvas, todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. Outro dia, eu li essa palavra, mas eu sinto lê-la novamente. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão. Em uma visão, ele disse, não tenha medo. Abraão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Quer dizer, o Senhor até tem me abençoado, ele estava próspero. Mas ele disse, vai ficar tudo para o meu servo. Porque aqui, ó, uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Por quê? Não tenho o que fazer. Eu já estou velho. Mas que coisa, né? Quando o Senhor tirou ele lá de Ur, que ele vai falar aqui, o Senhor estava trabalhando para trazê-lo para esta terra e realizar. Então, o Senhor já cuidava dele há tanto tempo. Quando ele saiu de Harã, ele já era velho, já tinha 75 anos e a Sara já era estéril. Você entendeu? Quer dizer, sem Deus, ele não ia viver de jeito nenhum. Mas aí ele tomou tantas decisões de fé, tinha acabado de dizer não para aquela proposta do rei de Sodoma, que foi enorme, por fé. E aí ele está lá desanimado, não vai acontecer. Começou a olhar, né? Olhar para Sara, não vai. Está envelhecendo já. Era estéril antes, agora então. Olhando para tudo, não vai. Vou ter que aceitar o meu servo. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Ah, olha Deus! O Senhor lhe disse, não! E ele está dizendo a mesma coisa. A mesma coisa ele está dizendo para você. Não!
Não, não será esse o seu herdeiro. Não, sua vida não vai ficar assim. Não, não vai terminar assim. Não, não passou de hora. Não, você não vai ter que aceitar menos. Não! Não! Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Sai para fora. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olhou, levou Abraão para fora. Então saia. Saia, vem para cá. Sai desse mundinho pequeno. Saia. Sai de dentro dessa tendinha, desse mundinho de medo, de incredulidade, de pensamentos negativos, de insegurança. Sai desse mundinho negativo, de palavras negativas. Para! Olha o que ele disse. Vou ter que aceitar. O senhor não me deu filho. Não. Não terminou. Olha para o alto. Conte as estrelas. Será que você pode? Essa será a sua descendência. Só que era muito difícil nesse momento, né? Ele ter essa visão. Deus deu. E a Bíblia diz, Abraão creu no Senhor. E assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. E ainda complementa dizendo: eu tirei você lá de Ur para dar essa terra que você é estrangeiro. Aqui, ó. Esse lugar que você pisa e que hoje está tão longe do seu alcance, disse um dia ser seu, eu vou dar para você. Então, assim, eu posso falar com conhecimento de causa. As minhas experiências são muitas e tenho experiências tantas, de tantos testemunhos. Ele creu, foi justificado, viveu a promessa. É só você ver, olha o que Deus fez. Então, Deus não mudou. Hoje, talvez você olhe para uma situação, isso está tão longe. Mas amanhã, talvez você vai viver um momento assim e vai fazer igual eu fiz. Algumas vezes eu atravessei a rua da minha casa, fui para o outro lado e olhei para ela e pensei: meu Deus, o Senhor me deu essa casa. Hoje, quando eu passo lá, antes eu achava, para a minha cabeça daquela época, era uma casa enorme. Hoje eu vejo que é bonitinha, ajeitadinha, mas ela não é tão grande assim. Mas para mim, mas porque de lá para cá, né? Quantas coisas eu já vivi. Talvez você também vai fazer a mesma coisa. De sair na calçada da avenida e olhar para tudo aquilo que eu olhava e dizer: meu Deus, como? Está tudo tão distante. Você vai olhar e vai dizer: ah, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Como alguém outro dia me contou que estava no seu carro de luxo, entrando no seu condomínio fechado, com o marido, com os filhos, uma escadinha, um atrás do outro em tão pouco tempo. Ela disse que, por um momento, era tudo impossível, nem casada ela estava. De repente, deu, não sei se 7 ou 8 anos depois, a hora que ela olha, ela está vivendo aquele sonho. E ela disse que dentro do carro começou a chorar. Porque ela começou a dizer: aconteceu, aconteceu. Foi como se o Espírito Santo trouxesse tudo para ela. Ali, lembra que você sonhou? Uma família grande, um carro grande, cheio de crianças, uma casa grande, num lugar bonito. E ela falou: aquilo um dia foi um sonho. E ela falou: eu estou morando onde eu sonhei que eu passava
e pensava, como? Mas ela disse, Bispo, eu te ouço há tantos anos, há mais de 15 anos. E eu decidi confiar. Eu esperei, Deus fez na minha vida. Eu estou vivendo. Deus cumpriu tudo na vida de Abraão, dos seus descendentes. Deus cumpre. Apenas se levante e creia. Porque você não vai ficar com menos. Vai acontecer. Levante-se e dê passos de fé. Creia, porque Deus quer fazer chover chuvas de bênçãos na tua vida. Creia. Creia. Que Deus honra, Deus faz, Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu. Ele nos enche de bens. Davi disse, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Não é depois de morrer, não. Os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria. Mas ele não pereceu, porque ele creu. E vai ver a história de Davi. Ele viveu. Você vai viver. Apenas creia e continue dando seus passos de fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu quero agradecer demais. Contar esses testemunhos, essas vitórias. Ah, Senhor, muito obrigada. Porque se eu estou aqui, foi pela tua graça. Quando eu olho meus filhos, quando eu olho minha família, meu marido, quando eu olho a igreja, eu olho o teu povo, eu olho meus netos, eu vejo a tua glória em toda parte. Muito obrigada, Senhor. E nesse momento eu peço, com a força da minha alma, que o Senhor visite os lares, as famílias, os corações, e que vidas tenham sido renovadas, restauradas e fortalecidas para a glória do teu nome. Senhor, eu não sei o que tem acontecido com ela, com essa pessoa, mas que nesse momento ela seja amparada de tal forma, tomada por essa força que vem do alto, e que ela creia, porque não há dúvida que o Senhor está dizendo, eu vou mudar a sua história, eu vou reescrever a sua história, eu vou cumprir os desejos do seu coração, e a sua vida vai ser um testemunho vivo do que eu posso fazer por uma pessoa. E eu sei que o Senhor está dizendo para alguém, você vai contar as minhas maravilhas. Você vai ter muito o que contar. Que ela seja tomada de força, de vida, de fé. E dê passos de fé, corajosamente, sem temor, sem medo, porque o Senhor vai honrar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. E agradeço demais por tudo que o Senhor já vem fazendo e vai continuar fazendo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tomadas por essa palavra, por essa convicção. Eu abençoo cada pessoa que está comigo e agradeço demais por tudo. Peço as tuas bênçãos. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. E onde vou estar domingo com muita alegria, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Hoje, Casa Firme. E esses trabalhos acontecem em todos os nossos templos. Estamos aqui para apoiar. É um prazer servir. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar aqui falando de vida
e mudança de vida. Bom dia, amém.